Olá, pessoal. Hoje aqui, novamente, com a fisioterapeuta Ana Paula Mendonça, que vai falar sobre o trabalho no CER, Centro Especializado de Reabilitação, na questão do acompanhamento setorial. E aí, Ana, como que é esse serviço aí em Diamantina? Olá, pessoal, boa tarde. Então, aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre esse atendimento, né, no setor da fisioterapia. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que se dá o atendimento em cada uma das clínicas que a reabilitação, né, fisioterápica atende. Então, eu vou começar aqui falando para vocês um pouco sobre a ortopedia adulto. Então, a clínica da ortopedia adulto, existem dois profissionais que são os responsáveis para realizar o atendimento. O atendimento, ele pode ser realizado em grupos. E aí, esses grupos são de, no máximo, 8 pessoas, tá? Então, a gente tem uma escala de atendimento, onde vão haver atendimentos nos 2 turnos do dia. Então, atendimento na parte da manhã e atendimento na parte da tarde. As principais patologias são as amputações, tanto de membro inferior quanto de membro superior, os casos de artrite reumatoide, fibromialgia, hanseníase, hérnia de disco, cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, as fraturas, né, de membro inferior e membro superior, tendinites, bursites e sequelas de queimadura. E aí, o que eu vim trazendo para vocês para demonstrar um pouquinho do trabalho da ortopedia adulto? A reabilitação de amputados, tá bom? Então, a amputação, né, vou pincelar aqui bem de uma forma geral, definida pela retirada total ou parcial do membro, né? E ela acontece após indicação eletiva, ou seja, quando acontece alguma doença, alguma malformação, ou uma indicação de urgência que é necessário realizar a amputação, ou muito comum, principalmente nos casos dos nossos pacientes sem traumas, acidentes, enfim, é necessária essa retirada, tá bom? Para esse grupo de pacientes, 4 profissionais da nossa equipe são responsáveis pelos seus atendimentos. Eles são realizados em grupos, tá bom? De 8 pacientes, e o paciente, ele recebe 2 atendimentos no dia. Então, é uma questão bem específica, assim mesmo, que na grande maioria das vezes, os nossos atendimentos, eles são realizados uma vez ao dia, uma vez na semana. O grupo de amputados, ele recebe 2 atendimentos no dia. Então, um atendimento na parte da manhã e o outro atendimento na parte da tarde. E aí, como que se dá o início desse acompanhamento? Pelo aquele formato que a gente já tratou aqui em outros momentos, mas na avaliação, na triagem multidisciplinar. Então, o paciente, ele chega para fazer a sua avaliação, e aí tem toda uma equipe, né, de profissionais para fazer as avaliações naquele momento. E aí, a gente vai receber pacientes com 2 características. Então, o protetizado, aquele paciente que já apresenta e já faz uso de uma prótese, e o não protetizado. Então, o paciente que foi acometido por alguma questão, teve que ter a amputação de um dos membros e está lá com a gente para receber uma prótese. No caso, o paciente protetizado, ele é encaminhado para o setor de OPM, e o paciente não protetizado, ele vai passar pelo processo de reabilitação e assim ser encaminhado para o setor de OPM. Lá no setor de OPM, gente, é realizado a avaliação daquele paciente para ver qual que é o tipo de prótese que ele vai precisar. Qual que vai melhor se adequar às necessidades dele. É realizada também uma medida prévia. Essas medidas, assim como a identificação da melhor prótese, é enviado, tá, esse pedido para aprovação da gerência do setor. Com a chegada desses componentes, é realizado um molde, verificado com uma prova de encaixe. Então, são várias etapazinhas, tá, que eu estou resumindo tudo, só para vocês terem mais ou menos uma ciência de como se dá esse trabalho bem extenso da oficina de prótese e órtese. E após a prova de encaixe, tem a montagem e entrega da prótese para o paciente. Lembrando que aquele paciente protetizado, ele vai passar para avaliação do setor da OPM, mas logo depois dessa avaliação, ele é
que ele passa todo esse processo de molde, prova de encaixe, entrega da prótese, ele é liberado para o treino em domicílio. Porque muitas vezes esse paciente ele chega lá para um ajuste da prótese, para alguma troca de componente, e ele já é um paciente totalmente treinado, adaptado à prótese, então ele vai receber a liberação da sua prótese e continuar com as suas atividades em casa. E o paciente que é não protetizado, ele vai retornar para a reabilitação, agora já para uma fase pós-protetização, para dar continuidade ao seu tratamento. Então, aqui, a gente já esbarra numa questão. Então, o paciente não protetizado, ele tem duas fases de tratamento na reabilitação. Uma pré-protetização, uma pós-protetização. No período pré-protetização, ele vai ter todo um reforço muscular, seja ele ganho de força, liberação de algum componente muscular que impeça o ganho de alongamento, né? Que muitas vezes, principalmente quando é uma amputação mais crônica, o paciente ele chega com alguns padrões de encurtamento muscular. E aí, para ele conseguir progredir e avançar, principalmente no encaixe daquela prótese, ele precisa liberar aquilo ali. Então, toda essa fase inicial acontece para que aí ele passe pelo processo de pós-protetização, com muito mais eficácia e aproveite melhor aquele treinamento e receba a alta o mais rápido possível. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de etapas do processo de pós-protetização. Então, o paciente já realizou todo aquele período inicial para receber a prótese, né? E aí ele recebeu, passou pelo processo de molde, ajuste, medida lá na oficina e recebeu sua prótese, está lá treinando com a gente. Então, aqui a gente tem exemplificado um modelo de um paciente que tem uma amputação bilateral. Então, aqui ele está na sua fase inicial de treino, em barra paralela, e aí vocês podem observar que a prótese ela está invertida. Muitas vezes, quando é uma amputação bilateral, isso é necessário, porque a gente, às vezes, tem um padrãozinho de encurtamento aqui anterior, de quadril, e a gente ainda não está tendo uma força e um controle de tronco significativo que favoreça o ajuste ideal dessa prótese, né? O ajuste típico dessa prótese. Então, inicia-se todo o trabalho de primeiros passos, primeiro reforço de caminhada, para depois a gente ajustar adequadamente essa prótese na posição adequada e dar seguimento. Aqui a gente já tem demonstrado para vocês um paciente que já passou por aquele treino em barra paralela, ele tem uma amputação de um dos lados, uma amputação transfemoral, e aqui ele está usando uma muleta axilar. Na verdade, o par, né, de muletas axilares. Ele precisa de 2 dispositivos de marcha para realizar a sua marcha. Esse processo aqui, muitas vezes, é um processo de transição. Então, ele passa do uso de uma das muletas, de 2 muletas para uma, e assim consegue desenvolver sua marcha cada vez mais funcional. Aqui a gente tem a etapa demonstrada de treino em escada e rampa. Então, a gente tem a fase bem inicial do paciente, fazendo os primeiros treinos, subir e descer escada, e logo em seguida ele vai começar a descer uma rampa. Então, a gente ainda vê bastante compensação. Isso tudo demonstrando, gente, que o processo de protetização é um processo longo. Muitas vezes, os pacientes, eles têm uma ansiedade muito grande para receber a prótese e já voltar para casa, continuar, né, tocar o trabalho, as atividades que ele precisa fazer. Nossa, tem que ir diamantina toda semana. Então, a gente tem que lidar com esse paciente com muito cuidado, sempre explicando para ele, olha, cada dia é uma etapa que nós vamos vencer. Aqui a gente já tem a demonstração de um caso onde o paciente ele já está fazendo treino
com somente um dos dispositivos. Mas aqui não foi nem tanto por um avanço, mas por causa de um padrão hemiplégico, né, que ele já apresentava, e aí a gente conseguiu fazer com que ele fizesse, né, o uso da prótese para realizar a marcha com somente um dispositivo. E tá indo muito bem. E aí, além de todo aquele treino de marcha, a gente tem o treino de equilíbrio, de propriocepção, isso já numa fase bem mais avançada, né? Aqui, ó, o paciente todo exibidinho, todo feliz, que tá aqui no balancinho, não precisou segurar nas barras, né? E aí, segue-se, né, para a fase final, que é a fase onde se aproxima máximo, a gente sempre tenta aproximar o máximo do funcional, que já é o treino em esteira. Então, aqui ele vai desenvolvendo, né, a marcha na esteira, de acordo com uma velocidade mais adaptadazinha ali para o seu padrão, com o intuito da gente começar a liberar ele para alta, né? Nesse processo, gente, ele já está fazendo treino da prótese em casa. Então, na fase pós-protetização, no início dessa fase, ele ainda não é liberado para receber a prótese, para poder levar a prótese para casa. Até que o profissional ele tenha segurança que esse paciente vai fazer o treino e não vai ter nenhum acidente, não vai colocar, né, em risco todo o trabalho que já foi desenvolvido. Então, nesse momento, ele já leva a prótese dele para casa, e aí o processo de tratamento ele é intensificado, porque ele vai poder já começar a fazer uso. E aí, depois a gente tem a fase final, onde troca-se, né, esse molde é reforçado, e aí o paciente ele recebe a alta. E aí, gente, além da ortopedia adulto, nós temos também tratamento da clínica da ortopedia infantil, onde 2 profissionais também estão responsáveis por esse acompanhamento. Existem os atendimentos individuais, principalmente para aqueles pacientes com casos, né, mais que demandam de um acompanhamento mais intensivo, inicialmente, e também tem os atendimentos de grupo, de no máximo 6 pacientes. As principais patologias são artroglicose, discrepância de membro inferior, displasia de quadril, genu-valgo, genu-varo, leg-calve-pes, os pectos carinatus, cavato, pé plano, pé cavo, pé torto congênito e a escoliose. A escoliose é o principal grupo de pacientes atendidos na ortopedia infantil. Aqui eu trouxe para vocês uma foto ilustrando um dos atendimentos em grupo. Normalmente, o profissional responsável por esse acompanhamento, ele lança a mão de estratégias de tratamento muito relacionadas com o método Pilates. Então, aqui a gente tem, né, os nossos 4 pacientes, cada um fica alocado num tatame, e aí existem os comandos, né, gerais do grupo, para que realizem os exercícios ali na mesma sequência, né, no mesmo momento. E aí a gente consegue ter bastante resultado utilizando essa abordagem. Na neuroadulto, a gente também tem 2 profissionais de referência para essa clínica. Os atendimentos, eles acontecem também de forma individual, nesse padrão que eu especifiquei, né? Então, para aqueles casos que estão demandando uma maior atenção e cuidado, principalmente em fases mais agudas. E os atendimentos de grupos de no máximo 8 pacientes. Aqui fica bem evidente uma questão que eu acho interessante quando a gente fala atendimento de grupo, principalmente porque a gente consegue alocar no grupo pacientes com características, né, patológicas similares e vivências também, que o compartilhamento dessas vivências é interessante, né? Então, o paciente, ele tá ali, ele tá vendo que o colega dele
passou, está passando pela mesma situação, ele está vivendo muito próximo daquilo ali, né? Então, as mesmas dificuldades, as mesmas ansiedades, e estar num grupo onde você se consegue, né, criar uma identidade, consegue ver uma proximidade, né, no outro, faz com que você se sente mais conforto, com que você aceite melhor aquilo que está te acontecendo. Então, eu acho que no processo de reabilitação, quando a gente pensa em tratar o sujeito, né, e não só a doença, o envolver do grupo, ele traz muito isso. E aí, são realizados também dois atendimentos em 2 turnos, na manhã e na tarde. As principais patologias são os acidentes vasculares encefálicos, Arnold-Chiari, Charcot-Marie, as distrofias musculares lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, sequela de poliomielite, síndrome de Guillain-Barré, os traumas crânioencefálicos e o traumatismo raquimedular. Aí aqui está uma foto mostrando meus tempos quando eu atendia neuroadulto. Nessa foto estão 3 pacientes, mas esse grupo, eu lembro que era um grupo de segunda e quarta, 5 horas da tarde, eram 5 pacientes. E aqui a gente tem 2 pacientes, eu lembro dos casos, são pós-AVS, e tem um paciente mais jovem, esse paciente de distrofia muscular. E aí, no caso, eu dava o comando, então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando contração, né, de musculatura interna, de quadril, então a gente pede a contração da perna, com elevação do quadril, e no caso, para o paciente mais jovem, eu fazia uma progressão desse exercício. Então, eu pedia a contração e, por exemplo, eu pedia para ele estender uma das pernas e depois voltar à medida que ele abaixava o quadril. Então, a gente adaptava, a gente trabalhava numa mesma linha de exercício, mas com adaptações de acordo com o que o meu paciente me permitia, né, avançar. Era muito bacana, era gostoso demais fazer esse tipo de trabalho. E aí a gente tem a neuroinfantil, onde nessa clínica existem 4 profissionais para atender, e todos os atendimentos eles são individuais. As patologias são hidrocefalia, mielomeningocele, miopatias, a paralisia braquial obstétrica, paralisia cerebral, sequela de meningite, síndrome de West e as síndromes genéticas em geral. E aí, para exemplificar um pouquinho do trabalho que é realizado na neuroinfantil, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a técnica, né, sobre o tratamento do PED Suite, tá? A gente faz uso desse programa de tratamento e ele apresenta muitos resultados para os nossos pacientes. Então, o PED, ele é basicamente uma vestimenta ortopédica, tá? Macia, ela é dinâmica, ela vai consistir de chapéu, colete, calção, joelheiras, calçados adaptados. Então, aqui a gente tem a apresentação dessa estrutura, né? Onde o paciente ele vai ser envolvido por esse colete, por esse calção, tem o calçado certinho, onde a gente vai ter os ajustes dessas ligas, tá? São ligas emborrachadas, onde são colocados pontos de tensão de acordo com aquilo que o paciente vai me demandar, que é o ajuste de posicionamento de tensão, para eu conseguir o adequado posicionamento dele. E aí, o objetivo básico do PED Suite é o correto alinhamento postural, fazendo com que aconteça um ajuste biomecânico. Esse ajuste, ele acontece por toda essa estrutura, né, de tecido que é envolvido o corpo da criança, e aí ocorre um reforço neurológico, na verdade, um estímulo neurológico para que eu tenha um reforço motor. E aí, qual que é essa fundamentação neurológica? Então, o corpo, estando em alinhamento com suporte e pressão exercida em todas as articulações, a terapia ela fundamenta-se no conceito da plasticidade, né, do sistema nervoso central, onde, através de estímulo, eu consigo fazer com que todo um arranjo de ligações, de funções cerebrais aconteçam. E aí, movimentos e padrões corretos eles podem começar a ser formados ou então intensificados.
E aí, qual que é o objetivo, então, né? É o desenvolvimento motor, reforço muscular, o ganho de resistência muscular, ganho de flexibilidade, equilíbrio e coordenação. E aí, para isso, são aplicados 80 horas de tratamento que vão ser realizados em um mês. Então, o paciente, ele passa o mês todinho em tratamento lá com a gente. Então, todo mês tem um paciente no PED. E aí, durante 5 dias, por 4 horas no dia, ele vai receber o tratamento. Tá bom? E aí são usadas estruturas metálicas para serem realizados os atendimentos. Então, que são chamadas gaiolas, né? Então, eu tenho a Monker, que é uma gaiola de metal tridimensional, onde eu vou ter as polias para ajustar o paciente, e tem a Spider, onde também é a mesma estrutura metal tridimensional, mas só que no caso eu uso cinto e cabos elásticos conectados. Então, aqui tem a estrutura da gaiola, e aqui estão demonstrados esses cabos. Aqui a gente tem o colete, e aqui a roupinha, o exemplo de uma das roupinhas. Aqui a gente tem a ilustração do paciente posicionado, né? Então, aqui de forma suspensa, e aqui a gente tem todo um reforço para ganho, à medida que a gente balança esse paciente, tanto anterior para posterior, a gente vai trabalhando com ele reforço para ganho de controle de cabeça. E aqui a gente já tem a demonstração dele no jump, para fazer com que ele tenha o estímulo de propriocepção, de pular, pensando que esse menino ele não pula. Então, aqui, quando a gente coloca ele amarrado nesses cordões, né, nesses elásticos, essa estrutura vai favorecer com que esse movimento do pular aconteça. E aí, essa terapia intensiva de 5 dias por semana durante as 4 semanas, ela vai favorecer que uma participação motora ativa do paciente ocorra. Porque muitas vezes na terapia convencional, ou se faz um reforço ativo assistido, né? No caso, o profissional, ele vai ajudando o paciente a fazer o movimento, ou praticamente um movimento passivo, né? Então, o profissional, ele faz o movimento todinho para o paciente. Aqui não, aqui, obrigatoriamente, ele vai fazer uma participação motora para realizar um determinado exercício. Uma pergunta prática dessa terapia. Os Sim. pacientes que moram fora de outras cidades, como é que é? Porque ficar 5 dias da semana durante um mês, praticamente, né, 4 semanas, como que é a logística disso? Ele mora em Diamantina durante um mês? Como é que acaba que o acesso aos pacientes são restritos a quem é de Diamantina? Como que funciona essa parte prática aí? Então, quando o paciente ele é de fora, a gente faz o convite e tudo mais, e aí a gente tem a casa de apoio, onde a família, né, no caso, a criança, um acompanhante, já teve casos que até os 2 acompanhantes, então, no caso, o pai e a mãe da criança, podem ficar nessa casa de apoio, que é uma casa de alojamento, né, dos pacientes, principalmente do hospital. Mas acontece de forma rotineira, porque a grande maioria dos nossos pacientes são fora do município de Diamantina, né? Então, quando a gente fala, então, normalmente a escala de acompanhamento ela é montada no início do ano. Então, o paciente que vai iniciar em abril, lá em fevereiro, janeiro, o profissional já vai avisar para ele, olha, em abril, fulano de tal está no PED. E aí, se ele não conseguir nenhum lugar, porque às vezes a pessoa não quer ficar na casa de apoio, né? Aí a gente fala, olha, tem a casa de apoio, onde normalmente os pacientes ficam, ali também você vai encontrar pacientes e acompanhantes de pacientes que estão internados no hospital, e tem essa opção também. Então, as indicações para o PED Suite, elas envolvem paralisia cerebral, atraso do desenvolvimento motor, traumatismo crânioencefálico, acidente vascular cerebral, ataxia, tetose. E aí a gente vai ter as contraindicações relativas, tá? Então, os pacientes que têm luxação de quadril de 20% a 33%, atividades convulsivas, hidrocefalia, diabetes,
problemas hepáticos renais não são indicados para terapia. Ainda os pacientes que têm pressão arterial elevada, quadros de espacidade grave, terapia com bomba de baclofeno, pacientes traqueostomizados também não vão poder fazer a terapia, e as miopatias. Então, eu trouxe aqui o uso da técnica dentro do grupo da neurologia infantil, mas porque é uma intervenção mais comum para esse grupo de pacientes, mas indivíduos adultos também são indicados, tá? Estando dentro das indicações e não apresentando nenhuma contraindicação, eles também podem receber. E aí o benefício é a normalização do tônus muscular, a melhora do ajuste biomecânico, a melhora da simetria corporal, corrigir e melhorar o padrão de marcha, ajudar a diminuir as contrações, diminuir movimentos descontrolados em ataxia e tetose, melhora a densidade óssea, promove o desenvolvimento da habilidade motora fina e grossa, promove resistência para reforço muscular e melhora a consciência corporal. O programa de tratamento, então, envolve 3 horas de fisioterapia. Aí, nesse caso, as 3 horas tem um intervalinho de 15 minutos para um descanso, um lanche, tá? 30 minutos de terapia ocupacional e 30 minutos de fonoaudiologia. Então, esse é basicamente o tratamento do PEDIA, que é realizado lá no CER. E aí, gente, a gente finaliza a apresentação das 4 principais clínicas de atendimento dentro do setor da reabilitação física. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como é que funciona e o propósito do trabalho da reabilitação intelectual, tá bom? Então, quando a gente recebe um paciente apresentando alguma alteração intelectual, essa alteração, ela resulta em alguns prejuízos. Prejuízos que eles acometem padrões onde vai ter um prejuízo na independência pessoal desse indivíduo, em responsabilidade social, nos relacionamentos, né, nos aspectos da vida diária, incluindo comunicação, participação social, funcionamento escolar, acadêmico, profissional, e independência dele na casa, na comunidade. E aí, o propósito de se trabalhar esse indivíduo dentro de uma reabilitação é favorecer com que esses prejuízos eles possam ser diminuídos, né? Então, desde prejuízos motores específicos até prejuízos comportamentais, sociais. Pensando na atuação da fisioterapia, a contribuição nossa, ela vem da estimulação tátil, orientação espacial sendo estimulada, na coordenação visomotora, que é muito importante, que esses pacientes eles têm déficits nessa questão de coordenação, contribuir para o controle motor e adequação de tônus. Então, esses pacientes, na grande maioria das vezes, eles apresentam alterações ortopédicas. Então, são pacientes com problemas de coluna, pacientes com problemas de marcha, alterações significativas para ajustes de marcha, tá? Quando a criança ela já está na fase pré-escolar, é potencializado estímulos de psicomotricidade para que ele possa desenvolver e assim também conseguir desenvolver isso em escola. E também trabalhado junto com os pais, cuidadores, e também trabalhado com os profissionais das escolas, onde essas crianças estão inseridas, orientações, tá? Orientações quanto a estratégias de trabalho, sejam elas em casa ou escola, que promovam ganho de força muscular, melhor engajamento social, façam com que esse indivíduo, ele possa amenizar o processo do déficit intelectual que ele apresenta. Tá? E aí aqui a gente tem o exemplo da profissional, né, fazendo o trabalho com uma criança, onde ela faz uso, né, de uma estimulação sensório-motora. Então, os pacientes, muitas vezes, ele tem prejuízos contra equilíbrio, contra a possibilidade de toque, então tem uma sensibilidade ao toque muito grande, né? Então, estimular o sensório possibilita, por exemplo, com que ele ganhe movimento. Então, às vezes, o paciente, ele anda, a gente chega lá, muitas vezes o paciente andando na ponta do pé.
Então, ele tem esse padrãozinho de marcha, ele anda muito na ponta do pé. Mas porque ele tem uma falta de sensibilidade, então tem uma sensibilidade muito grande na região do pé, que ele tem aversão do toque do pé completo no chão. Então, é um exemplo, tá, gente? E aí, essa estimulação, ela tem que acontecer para que esse reforço, né, sensório motor possibilite que ele desenvolva adequada marcha, né? Aí aqui, no mesmo exemplo da terapia, todas as possibilidades de exercício que a profissional lançou mão para fazer um estímulo sensório-motor. Então, aqui a gente tem ele na posição deitada, sentado, puxando-se para de pé, ganhando um pouco mais de controle de cabeça de tronco, fazendo a posição ajoelhada. Então, aqui, no brincar e no estimular, ela vai conseguindo várias movimentações com o paciente. A reabilitação intelectual, ela envolve muitas etapas, e aí cada uma das etapas exige uma estratégia de trabalho. Aqui a gente está falando especificamente de uma etapazinha onde esse paciente ele tem uma alteração de marcha. Então, para aquele paciente que é mais agitado, é uma outra estratégia. Para aquele paciente que às vezes não tem tanta atenção, tanta concentração, é uma outra estratégia. E é um trabalho muito bacana, muito adequado, muito assim interessante de se acompanhar, porque o resultado é muito rápido. Os pacientes eles respondem muito bem a esses estímulos. Agora, a gente vai falar um pouquinho então sobre a continuidade das clínicas do nosso atendimento, que é a fisioterapia respiratória. Então, vou mostrar para vocês como que se dá o atendimento lá no serviço, pensando que é um atendimento ambulatorial, tá bom? Então, os nossos pacientes, eles passam por uma avaliação, né, física, funcional, do todo o sistema, para verificar, né, as condições do sistema cardiorrespiratório e neuromuscular, e aí, normalmente eles chegam para a gente com uma demanda para treinamento muscular respiratório, para que haja uma liberação, né, e um ganho de expansão pulmonar, condicionamento cardiorrespiratório, e aí a gente tem também uma avaliação e monitorização de via aérea, tá bom? No aprendizado desse paciente. Muitas vezes, a gente tem alguns casos de algumas síndromes, onde o paciente faz uso de ventilador, esses ventiladores domiciliares, né? E aí a gente também faz gerenciamento desse processo, né, desse trabalho, e orienta-se muita família, os cuidadores, sobre como que se vai dar o tratamento e o acompanhamento desse paciente e os cuidados que ela vai ter que ter. Então, as principais patologias são a paralisia cerebral, a fibrose cística, alguns casos síndrome de Down, esclerose múltipla, lateral amiotrófica, as distrofias, a leucodistrofia tem aparecido em muitos casos, e a gente tem um caso de leucocinose, que é esse caso onde o paciente ele faz uso de um respirador domiciliar. E aí os objetivos é orientar a família, né, e os cuidadores sobre a doença respiratória que o paciente tem, prevenir as complicações, monitorar os parâmetros respiratórios desse paciente e melhorar, assim, o padrão respiratório dele. Melhorar a oxigenação, aumentar a força muscular, todos os objetivos que um trabalho respiratório envolve. E aí aqui eu trouxe para vocês a demonstração de um paciente nosso, esse paciente é um paciente de distrofia, fazendo um exercício para ganho de força muscular respiratória. Então, aqui a gente tem mais ou menos o ambiente clínico nosso, né? Então, as possibilidades desse paciente de trabalhar essa musculatura. Esse aparelhinho aqui é um aparelhinho do serviço, onde após o uso, ele vai para todo o processo de esterilização. Então, todos os equipamentos da fisioterapia respiratória, eles passam por adequados processos de esterilização. Aqui a gente já tem o exemplo desse exercício feito
de forma, aqui no caso do grupo, né? Aqui, a apresentação de mais um exercício respiratório. Então, a paciente, ela é estimulada a fazer o reforço muscular e ela tem toda um estímulo, né, pelo profissional para favorecer com que ela ganhe esse desempenho, né, muscular, respiratório. Aqui, já é mais uma modalidade. E esses treinos, eles são seguidos de muita orientação, né? Os adequados ajustes que ela vai ter que fazer em casa. Então, simula-se muito uma possibilidade de atividade que ela vai fazer em casa. E ela vai ter que recrutar a musculatura como ela recrutou no aparelho. Aqui, mais um exemplo. No caso aqui, é a mobilização, não, empilhamento por uso de ambu. E aqui, normalmente, no finalzinho da terapia, a gente tem um trabalho que sempre está aliado aí a todo o trabalho respiratório com condicionamento cardiovascular. Então, aquele nosso primeiro pacientezinho lá, fazendo o trabalho dele na bicicleta. Então, hoje eu trouxe para vocês como que se dá um pouquinho do nosso trabalho lá no setor, né, em todas as clínicas que estão presentes, né, no nosso serviço. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite do professor Peterson e estou aqui às ordens para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer e meu muito obrigada. Ana, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, mais uma vez, aqui com a gente. Mas eu tenho algumas perguntas simples em relação a essa experiência que já tem aí, né? O que você acha que define o sucesso terapêutico em relação à evolução dos pacientes? A gente está passando por um período de pandemia, né, que muitos trabalhos se perderam a continuidade, porque muita gente não pôde ter o atendimento presencial durante um tempo, e a gente sabe que tem casos que evoluem mais do que outros, né? Isso mesmo. E nessa experiência sua, você deve ter aí casos de mais destaque em relação à evolução. Você passa por várias clínicas, né? Acaba que às vezes você não consegue acompanhar muito tempo, porque como você está, às vezes, cada hora escalada por uma clínica, os outros profissionais com certeza acompanham mais a evolução do que você. Mas mesmo nas conversas com a equipe, o que você percebe aí que é importante no sucesso dessas terapias aí que você apresentou? Eu acho que a chave para a gente conseguir que a gente tenha a reabilitação do nosso paciente é garantir o envolvimento desse paciente com a terapia dele. Então, quando a gente admite esse paciente, quando a gente inicia o tratamento dele, a gente tem que tentar ao máximo envolver esse paciente desde o planejamento dos objetivos. Olha, então, a gente vai iniciar a fisioterapia, o que você espera ganhar com a nossa intervenção? Eu sinto dor. Nossa, eu quero diminuir, eu não quero mais sentir dor. Então, beleza, então a gente vai fazer o máximo para diminuir a sua dor, mas só que eu preciso que você também se comprometa. Então, a partir do momento que a gente consegue envolver essa pessoa, ou envolver a família dela, quando a gente tem os nossos casos, por exemplo, de crianças, que a gente vai precisar que a família se envolva no nosso atendimento, a gente começa a triar um caminho mais próximo de realmente efetivar uma reabilitação com sucesso, sabe? Porque à medida que o paciente está envolvido e comprometido na melhora
do seu tratamento, a gente vai fazer com que se eu oriento ele a fazer um exercício em casa, porque ele vai aqui no serviço uma vez por semana. E agora, com a pandemia, ele está vindo de 15 em 15 dias. Então, se eu oriento o exercício que ele tem que fazer em casa, ele não faz. Então, nossa, ele vai receber atendimento 2 vezes ao mês. Ou então, né, no período anterior à pandemia, ele recebeu atendimento 4 vezes ao mês. É muito pouco. E mesmo quando ele vai, ele fica com a gente em torno de 30 minutos, 40. É muito pouco. Então, se a gente não conseguir fazer com que ele se sinta comprometido com o tratamento dele, mais até que a gente não vai conseguir que esse resultado ele ocorra. A partir do momento que a gente tem esse comprometimento do paciente, aí sim, eu acho que a gente está no caminho, começando a ter um caminho bacana, sabe? Eu tenho visto que os pacientes que tiveram menor prejuízo com a pandemia são aqueles pacientes que realmente são os comprometidos. Que a gente fala assim, olha, faz tal exercício pelo menos 3 vezes na semana. Nossa, vamos fazer uma caminhada pelo menos 2 vezes na semana, 30 minutos, 15 minutos. Nossa, de manhã tem que alongar. Sabe aquele alongamento que a gente fez tal dia? Se você está fazendo isso, está te fazendo dor, então vamos diminuir aí. Aí sim, a gente começa a ter uma resposta maior, sabe? Pensando muito nesse modelo, né? E eu imagino que essa característica ela tende a se perpetuar ainda por um tempo. Esses atendimentos mais espaçados, esses atendimentos remotos, isso vai ser uma presença, né, no nosso dia a dia. É verdade, com certeza. Mas foi ótimo você apresentar esse serviço, porque muita gente não tem ideia de serviços de qualificados, né, órteses, próteses, terapias complexas, caras, e que a gente tem isso tudo no SUS, né? Sim. É um serviço SUS, e que poucas pessoas conhecem, valorizam, e é um cenário também padrão ouro, né, pelo que a gente vê de centros de reabilitação no estado de Minas Gerais. Diamantina, de fato, é uma referência aí para todos nós. Então, Ana, muito obrigado aí por toda essa sequência de vídeos que você fez, e a gente vai manter essa agenda aí com a equipe do C, para a gente estar aprofundando ainda mais na questão da reabilitação visual, na questão da reabilitação física, para a gente estar conversando com outros profissionais. Mas já te agradeço aí por essa disponibilidade sua. Que isso, Peterson, eu que agradeço o convite, viu? Fiquei muito feliz em poder contribuir de alguma forma aí com o trabalho. Obrigada. Para fechar, você podia passar uma mensagem aí para os estudantes no processo de formação, estão ali angustiados, né? Porque falta um tempo ainda, né? O 7º período. Sim. Tem que cumprir ainda algumas etapas para chegar no estágio, na parte prática, né? A parte prática, a grande ansiedade de tudo, obviamente, isso é uma coisa clara. Mas qual mensagem aí, dentro dessa sua trajetória, que você poderia dizer aí para eles? Então, eu acho que o que mais me marcou nesse meu processo de amadurecimento mesmo do trabalho é de não me acomodar com os desafios que são apresentados, sabe? Eu acho que na área da fisioterapia a gente precisa ter um engajamento com a profissão muito forte. Ter um envolvimento e uma preocupação em sempre estar nos desenvolvendo. Eu acho que o erro, ou muitas vezes assim, quando o profissional ele perde um pouco ali a essência do aprender, do querer sempre estar ali, né, tentando ver como ele pode melhorar um pouquinho aquele padrão ali do paciente, como que ele pode, tá, tudo bem, eu tenho todo um protocolo de tratamento para tratar uma bursite, mas será que não tem mais nada? Será que a literatura hoje não está me trazendo mais nada? Será que tem alguma novidade? Então, eu acho que
essa vontade e essa possibilidade, né, de sempre estar ali buscando, querendo mais, faz com que a gente se torne profissionais cada vez mais completos e próximos a trabalhar melhor para o nosso paciente, né? Porque esse que é o objetivo maior, é reabilitar e melhorar a vida daquela pessoa. Então, a gente não pode perder esse gosto por querer aprender, por querer melhorar, por correr atrás, por se aparecer qualquer problema, qualquer empecilho, não, tudo certo, isso vai fazer parte da construção de uma etapa. Então, eu acho que, para hoje, a mensagem, ela é muito essa, sabe? Nunca deixem de estudar, de buscar, de se aperfeiçoar, porque isso faz toda a diferença, toda a diferença. É muito bom, Ana. Pergunta surpresa, né? Pergunta surpresa, mas falou muito bem aí. Uma fisioterapeuta com sangue nos olhos. É isso que a gente quer passar para todo mundo. Muito obrigado, Ana. Nada, Um abraço. Tchau, tchau. tchauzinho.